A sensibilidade que existe em você, ela pode ser um canal de acesso para você entender algo importante sobre você. Eu não posso falar assim por todas as pessoas, mas eu vejo muitas pessoas sensíveis que acabam não tendo por onde escoar a sensibilidade delas, elas não têm um canal e isso dificulta muito a vida. Isso fecha os caminhos. Porque uma pessoa sensível, seja ela sensível desse jeito de emoções e sentimentos, seja ela sensível para a linguagem artística, seja ela sensível para o mundo da espiritualidade, independente de qualquer via que seja, uma pessoa sensível da sua própria forma, que não tem um canal para exercitar essa parte tão importante de si, é uma pessoa que vai transferir toda essa energia, toda essa sensibilidade para pessoas e situações mais próximas. E ela vai tornar a vida dos outros e a própria vida muito difícil. Olá, como é bom estar de volta. De volta de forma dupla, inclusive, né? De volta nos episódios de Energias do mês, porque em julho teve uma pausa, teve umas férias, e de volta também aqui em vídeo. Eu tava morrendo de saudade de vir aqui falar no podcast. Esse mês de julho foi literalmente assim, uma loucura muito grande, aconteceram muitas coisas. Também sou sobrevivente do Mercúrio retrógrado de 2026. Já vamos direto ao ponto, gente, como eu sempre gosto de fazer. Em julho, para quem tá no hemisfério sul, ainda é inverno. E o inverno ele traz algumas sabedorias assim que são muito específicas. E uma das sabedorias do inverno é a sensibilidade, é esse dom de sentir, esse dom do sensível mesmo. E por mais que assim o sensível e o sentir eles estejam num lugar muito do sentimental, é muito visto como uma pessoa muito emotiva, uma pessoa que chora muito, ou uma pessoa assim que qualquer coisa que você fala com ela, ela tá ali pensando mundos e fundos. Tem esse lugar assim mais clichê, mas o sensível ele também tem outras vias e ele também traz muitas coisas pra gente, muitas coisas benéficas. E essa é uma das grandes sabedorias do inverno, porque no verão, que é um tempo da natureza mais para fora, mais assim forte, né, de muitas coisas acontecendo, o inverno é esse lugar das plantas dormirem, né, delas irem para um lugar mais profundo, um lugar às vezes ali de restauração, tem essa sabedoria da energia sutil, né, daquilo que a gente não vê. As plantas elas estão ali às vezes só com um galho, um caule que parece mais ressecado, mas lá nas profundezas do solo tem energia sendo restaurada, tem energia sendo puxada para que ela possa ter uma belíssima primavera. Então, eu vou começar esse episódio lendo um poema da Mary Oliver, que é essa escritora maravilhosa, e eu vou ler uma tradução da Stephanie Borges, que eu encontrei no Medium, um site de publicação de textos. Só ouçam, tá? Depois a gente conversa, depois a gente explica sobre o que que é. Gansos selvagens. Você não tem que ser boa. Você não tem que caminhar milhares de quilômetros de joelhos no deserto arrependida. Você só tem que deixar o animal macio do seu corpo amar aquilo que ama. Me fala do desespero, do seu, que eu te conto do meu. E enquanto isso, o mundo gira. Enquanto isso, o sol e os seixos límpidos da chuva se movem pelas paisagens, sobre as pradarias e as matas fechadas, as montanhas e os rios. Enquanto isso, os gansos selvagens, nas alturas do azul do céu, tomam outra vez o caminho de casa. Seja lá quem for você, não importa a sua solidão, o mundo se oferece à sua imaginação. Te convoca como os gansos selvagens, áspero e empolgante, de novo e de novo anunciando seu lugar na família de todas as coisas. A sensibilidade que existe em você, ela pode ser um canal de acesso para você entender algo importante sobre você. Eu não posso falar assim por todas as pessoas, mas eu vejo muitas pessoas sensíveis que acabam não tendo por onde escoar a sensibilidade delas, elas não têm um canal e isso dificulta muito a vida. Isso fecha os caminhos. Porque uma pessoa sensível, seja ela sensível desse jeito de emoções e sentimentos, seja ela sensível para a linguagem artística, seja ela sensível para o mundo da espiritualidade, independente de qualquer via que seja,
Uma pessoa sensível da sua própria forma, que não tem um canal para exercitar essa parte tão importante de si, é uma pessoa que vai transferir toda essa energia, toda essa sensibilidade para pessoas e situações mais próximas. E ela vai tornar a vida dos outros e a própria vida muito difícil. Porque a sensibilidade, ela é algo expandido, ela é algo forte, não é alguma coisa assim que só uma pessoa ela pode receber. É algo para ser distribuído em diferentes frentes. Enquanto o verão tem uma quantidade de energia que está muito pendente para um lugar de expansão, o inverno também tem uma quantidade de energia que é muito grande e muito direcionada para esse lugar de dentro. E a sensibilidade, ela tem esse caráter expandido de tomar muito lugar, de ser algo muito forte. Então não é uma coisa que uma pessoa só consegue receber e conter todo aquele conteúdo. É algo para ser distribuído em diferentes frentes da nossa vida. Eu acho que as pessoas sensíveis, elas vêm de todas as formas e jeitos, mas um exemplo muito bom, eu acho que muito clássico também, é quando pessoas sensíveis entram em um relacionamento e elas direcionam toda essa energia sensível para esse relacionamento. Mas mesmo sem estar num relacionamento, vamos supor, durante a infância, né, uma pessoa sensível, ela lê todas as emoções do ambiente que ela tá. Ela já sabe se a mãe, o pai ou o cuidador acordou de bom ou de mau humor só pelo som, assim, de como a pessoa tá abrindo a torneira ou dando a descarga naquele dia, ou pelo passo que a pessoa deu, se a pisada é mais forte, se a pisada é mais sensível. E eu sei que tem gente que tá ouvindo isso e se reconhecendo. E aí você imagina isso na vida adulta. É impossível que as suas relações, o seu trabalho, a sua vida tenham qualidade quando você está pegando cada mínimo detalhe da sua realidade e interpretando aquilo como algo gigantesco. Imagina, por exemplo, você ter um filho e você superanalisar todo o comportamento dele e você acaba captando uns sinais e interpretando aquilo como algo perigoso, como algo sério. Isso pode ser sufocante para algumas pessoas que estão ao seu redor, pode ser sufocante para relações de trabalho, pode levar você a um certo assim deslocamento que eu acho que é uma questão, uma reclamação, um pedido muito comum de pessoas que são sensíveis. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouco disso, mas eu também vou trazer soluções, vou trazer visões sobre isso, porque eu acho que também não adianta a gente só ficar falando, ah, eu sou sensível, né? O mundo não me aceita. Vocês sabem que aqui no podcast, nesse videocast, eu sempre trago a situação real, né? A gente fala muito de misticismo, fala muito da relação entre as pessoas, fala muito da dinâmica de relações humanas, mas principalmente eu falo do mundo real, de como o mundo real acolhe ou não esses processos. Então eu também não posso mentir para vocês e falar assim: seja essa pessoa sensível, que todo mundo vai ser lindo com você, que todo mundo vai aceitar a sua sensibilidade. Gente, assim, 90% do mundo, do dia a dia, não é um lugar onde esse universo sensível é acolhido dessa forma. E é por isso que nesse episódio, eu acho que a principal mudança, ou a principal informação que eu trago aqui é para que você saiba criar o seu próprio mundo para que ele possa acolher o seu universo sensível. Porque eu realmente acredito que essa sensibilidade é algo que muda o mundo, que transforma o mundo para as mudanças gigantescas que a gente vê acontecer, por exemplo, esse pedido da redução da escala 6 por 1, pessoas tiveram que sonhar, sabe? Pessoas tiveram que imaginar que isso tudo era possível, e para isso elas usaram a sensibilidade delas. Mesmo que as pessoas que pensaram ou que viram e sentiram isso não sejam aquele clássico da pessoa sensível, mística, etérea, a sensibilidade ela tem um lugar muito importante nesse mundo. Então aqui não é assim para você cancelar a sua sensibilidade, mas é para você saber acessar ela, saber momentos de acessar ela ou criar um mundo no qual ela esteja te ajudando. E além de tudo isso, eu sinto que tem uma lei invisível que eu não posso provar, mas é o que eu vejo de que os nossos ancestrais, as nossas ancestrais e a espiritualidade num geral desejam que a gente realmente faça o que precisa ser feito. Nós todos estamos nessa terra compartilhando o nosso ser, compartilhando
aquilo que é nosso individual com o mundo, ainda que muitas vezes o mundo finja que esse dom individual ele não existe, que a gente é apenas assim força de trabalho, sem inspiração, sem vontade própria, apenas ali carga para trabalhar, trabalhar e produzir, produzir e gerar lucro. Quando eu olho para a humanidade no geral, eu sei que a gente tem muitos problemas e eu tento não romantizar o mundo que a gente vive. Mas eu também tenho um respeito grande pelos outros seres humanos. E eu vejo que cada um de nós tem algo a trocar, mesmo que não seja desse jeitinho assim, aesthetic, sabe? Que a gente vê ali no celular, que a pessoa tem tudo muito organizado, é tudo muito perfeito, é tudo muito definido. Mesmo dentro do nosso caos interno, cada pessoa tem algo que é muito específico dela para oferecer no mundo. Mas saiba que a sua sensibilidade, de forma alguma, ela é algo que está tentando te trazer para baixo. A sua sensibilidade, ela é uma força de vida. Ela é a sua força interna sendo descrita ali no mundo. Ela é a sua capacidade de ver, de sentir, de perceber. Ela não é muito valorizada no mundo externo, mas existe um mundo no qual ela é muito preciosa. Todo mundo tá aqui para trazer alguma coisa que às vezes até é muito específica, e eu vou falar mais. Eu acho que tem gente que tá aqui para trazer coisa muito ruim também, sabe? Não que a gente tenha que aceitar nem nada, mas é como se coletivamente a gente pudesse até olhar e falar assim: caramba, essa coisa aqui que é grandiosa e grotesca que foi feita, talvez ela mostre de alguma forma um dom por trás disso. E deve existir um motivo para o qual essa pessoa não conseguiu exercer o dom dela para uma coisa positiva. Inclusive, gente, quantas pessoas estão fazendo trabalhos invisíveis, sabe? Eu não digo assim só trabalhos que a gente não vê como importantes, eu digo trabalhos extremamente importantes que são feitos de forma oculta. Eu já falei aqui no podcast várias vezes de pessoas que são referências para mim, pessoas que me ajudaram a trilhar um caminho, pessoas que me ajudaram a me conhecer espiritualmente, são pessoas que são completamente anônimas. A energia ela corre de formas muito mágicas, de formas invisíveis, de formas muito sutis. Não acredite que a visibilidade é o único medidor. Eu acho que algumas pessoas têm a questão da visibilidade, elas têm a ferida da visibilidade, elas gostariam muito de ser vistas, mas elas não conseguem se colocar em um lugar de ser vistas. Isso é conversa para outro episódio. Mas não é só a visibilidade que valida aquilo ali que você está trazendo para o mundo. E falando agora da minha experiência, eu sempre fui uma criança sensível. Por viver em uma casa que tinha muitas emergências médicas com Alice, a minha irmã mais nova, eu desenvolvi esse superpoder, entre muitas aspas, de estar em estado constante de percepção profunda. Então a gente sempre ficava de olho, né? Ela tá prestes a ter uma convulsão, tem alguma alteração visível ali? Esse médico tá falando a verdade? Como que eu posso ir mais profundamente do que esse médico tá falando? Esse é o melhor tratamento mesmo? Como que eu posso investigar individualmente tudo isso? A minha vida, ela se baseou muito na investigação, gente. E eu não me sinto mal por isso. Isso não é um lugar de vulnerabilidade para mim mais, mas eu acho que as experiências da nossa vida, elas formatam o que a gente vive. E se você tá me ouvindo aqui hoje, certamente é por causa desse panorama que eu vivi. Eu também sou de uma família muito espiritualmente sensível. Eu vejo que essa parte da sincronicidade veio para mim, de conseguir receber as mensagens da vida, de perceber os simbolismos. Teve uma vez, a única vez também, que veio um louva-a-Deus dentro do meu quarto, do nosso quarto aqui de casa. E eu nunca vi isso acontecer, foi a única vez que isso aconteceu. Moro nessa casa aqui já faz o quê? Uns 4 anos. Nosso quarto é no segundo andar e logo depois que a gente viu ele, na mesma semana, a minha avó ficou doente, de ir pro hospital e tal. Então, isso não é para causar medo, mas é uma forma de proteção, é uma forma de preparação, é uma forma de você poder checar as pessoas ao seu redor. Não nesse lugar de, meu Deus, né, preciso me preparar, mas nesse lugar mesmo de presença e de prestar atenção no que está acontecendo. Porque a gente se desconecta, né? A gente se desconecta muito fácil e muito rápido das pessoas ao nosso redor.
Além disso, tem algo que é muito meu, muito individual, e eu acho que para as outras pessoas também tem isso. Talvez isso seja um desafio a muitas, muitas filosofias, mas eu acredito que cada pessoa tem algo que é só seu, que não é baseado em trauma, que não é baseado na família, que não é baseado, sei lá, em nada que seja social, mas cada pessoa tem uma coisa muito individual, sabe? E de mim, eu sinto que eu sempre me senti permeável com o mundo. Sempre chorava em filme, sempre gostava muito de ver as letras das músicas, o som, sempre entrava em mim de uma forma muito forte, né? Às vezes eu choro comendo uma comida específica, eu choro vendo obras de arte, eu acredito que muitas pessoas também tenham isso. E se você é uma pessoa sensível dessa forma ou de formas parecidas com essa, né? Se você percebe tudo nas conversas com as pessoas, se você tem esse sexto sentido também, se você consegue às vezes perceber que uma coisa vai acontecer antes dela acontecer, talvez isso seja um sinal para você trabalhar isso na sua vida. Um exemplo de você estar ignorando a sua sensibilidade é quando você pensa em alguém, você pensa em ligar para aquela pessoa, por exemplo, no almoço, você quer ligar para sua amiga, e aí você pensa assim: "Ah, não vou ligar não, ela deve estar muito ocupada, ela não vai gostar de eu ligar". Nisso você perdeu o acesso, nisso você perdeu a grande questão da sensibilidade. É aí que as pessoas erram também, porque isso é intuição. Intuição é uma coisa sutil, é uma coisa delicada, não é uma ansiedade arrebatadora que te fala que alguém precisa da sua ajuda imediatamente, sabe? Vamos falar agora de algumas formas de trabalhar essa sensibilidade? Eu sempre indico você ter algumas pessoas como referência e conversar com as pessoas, sabe? Sair um pouco de casa pra gente também não ficar muito nesse universo mental, nessa coisa da nossa cabeça ou desse mundo hipersensível. Mas a linguagem sensível é uma coisa que você desenvolve com si, sabe? E para você colocar isso para trabalhar, se você não for necessariamente, né, desenvolver a espiritualidade em algo que já está dado, você vai ter que descobrir o seu próprio caminho. E para você descobrir o seu próprio caminho, você tem que de fato fazer, exercer aquilo. Eu nunca me senti assim encontrada em nenhum dos lugares que eu fui, mas eu me sinto muito encontrada dentro da minha própria prática de sensibilidade. Então, o que que eu faço? Eu tenho muitos momentos de silêncio, eu tenho muitos momentos de meditação, eu gosto muito de ficar sozinha. Eu faço detox digital sempre. Já tive a oportunidade de fazer retiros de silêncio e são maravilhosos, são muito especiais, porque essas pessoas, né, que estão em contato com energias mais sensíveis precisam, às vezes, ficar na sua própria energia, sabe? Para que elas possam ouvir de fato as coisas que estão ao redor, as coisas que estão acontecendo. Uma outra forma de você trabalhar sua sensibilidade é você aplicar o seu conhecimento oferecendo ele para outros seres humanos, e tem muitas formas de fazer isso. Se você é uma pessoa com sensibilidade artística, se você olha obras de arte, você sente uma conexão muito grande. Se você olha para a luz e vê o jeito que a luz bate na sua casa, se você tem essa sensibilidade para as cores, você entende qual que é a coisa ali do rosa, o que que o azul transmite, talvez você tenha o dom da arte, talvez você tenha essa isso para oferecer. E não precisa ser necessariamente do jeito tradicional, você não precisa ir parar numa galeria e num grupo de artista, você não precisa vender um quadro, mas você pode, sei lá, criar um grupo com as pessoas do seu ciclo, com seus amigos, suas amigas, para todo mundo fazer pintura na sexta-feira. Quando a gente está se sentindo perdido e muito solitário na nossa sensibilidade, nós temos que criar os espaços para que elas sejam exercidas, porque tem outras pessoas que estão se sentindo assim da mesma forma que a gente. Nessa questão de trabalhar a sua espiritualidade, por exemplo, acender vela, rezar, né? Se você gosta de rezar, fazer uma oração, a oração da forma que você acha importante, ter um tempo ali para dedicar a sua ancestralidade, falar com ela, conversar com ela, escrever pelas manhãs e para ofertar para as outras pessoas é dedicar uma oração para uma pessoa, dedicar uma oração para alguém, dedicar uma oração para sua família, dedicar uma oração para as pessoas que você ama, dedicar uma meditação, sabe? Enviar energia na meditação. Então, cada forma de espiritualidade, de sensibilidade vai ter o seu ponto ali onde é mais interessante, sabe? Quanto mais você foca na sua própria sensibilidade, menos você vai estar colocando sensibilidade nos outros e criando caos na vida dos outros e criando assim
questões, sabe? Criando questões o tempo inteiro e sentindo muito e vendo muito e percebendo muito e analisando muito e pensando muito sobre si mesma. Quanto mais você exercita, menos você fica nesse lugar de muitos questionamentos. Se você lê tarô, por exemplo, às vezes é uma hora de você começar a atender profissionalmente, começar ali, assim, a poder oferecer o seu dom para outras pessoas. Não precisa transformar isso numa super forma de ganhar dinheiro, na sua forma principal de sustento. Se você quiser, eu apoio. Mas se você não acha que esse é o caminho, existem outras formas de você exercitar essa sensibilidade sem ser isso. E por fim, eu acho que a questão maior da sensibilidade é ela não ficar jogada, ela não ficar solta. Prestar atenção nos seus sonhos, pedir um sonho muito bom antes de dormir, observar ali qual que é o seu complexo escancarado, fazer a terapia. Tudo isso é muito importante, é uma forma da gente se conectar. Tem um episódio aqui no podcast também que é sobre o livro dos sonhos. Eu recomendo muito que vocês ouçam. E esse livro, gente, ele é assim, R$ 15 na estante virtual. Mas é um livro que ele exercita um pouco desse nosso espaço imaginativo, desse nosso espaço sensível. Enquanto eu tô aqui pintando, eu tô pensando o quão importante é também romantizar a própria vida, não nesse sentido estético, mas nesse sentido de alimentar esse mundo sensível, de alimentar esses sonhos. Então, se você se sente bem com uma luz bonita, tenha luz bonita. Se você se sente bem com cores ao seu redor, tenha cores. Se você gosta de roupas coloridas, vista roupas coloridas. Se você gosta de ficar imerso no mundo da imaginação, ouvindo música de vez em quando, exercite isso, sabe? Exercite ficar sozinha e veja isso como uma coisa que é linda, que é magnífica, que te alimenta mesmo. Eu acho que a gente tem que dar muito valor a tudo que alimenta a gente. Agosto, a gente continua no inverno, então a gente continua nessa energia mais sensível, ou a gente aprende com essa energia mais sensível, mesmo que a gente esteja em outros lugares, né? Também tem episódios de verão aqui, você pode ouvir no podcast. Tem vários episódios diferentes para todas as estações, então, onde quer que você esteja, tem energias para te auxiliar. Agosto é um mês que a gente vai ter dois eclipses, um lunar e um solar, como sempre é. E são esses momentos de introspecção, são momentos de ir mais para dentro, de olhar mais para dentro, de ficar mais quietinha, de observar. E isso é muito importante, gente, porque a sensibilidade, a principal coisa que ela faz é dar informação. E com essas informações que a gente pode depois, ali na primavera e no verão, realmente agir. Não são grandes momentos de ação agora. Tá mais frio, as coisas são mais difíceis, as coisas são mais devagares no inverno. Não é um tempo super propício para uma expansão absurda. Às vezes a gente está até passando por processos de corte, de limpeza, de coisas que têm que ser feitas ali. Mas é muito importante a gente estar compromissado a receber essas informações e depois agir com elas, né? Porque também essas informações estão vindo de algum lugar, tá bom? Gente, é isso. Estava morrendo de saudades aqui do podcast. Estou muito feliz de estar de volta. Até o próximo episódio. Espero que você encontre o que está buscando, ou melhor, espero que o que você busca te encontre de um jeito muito fácil e muito tranquilo, que você não precise ir atrás de nada, que tudo chegue até você. Um beijo.